Olá, sejam bem-vindos ao canal Dicas de Cálculo. Hoje então vamos ver a função derivada. Na letra A eu trouxe encontrar a derivada em relação a x de f de x igual a x ao quadrado mais 1. E na letra B, encontrar a derivada em relação a x de f de x igual a x ao cubo menos 3. Vejamos então a letra Então, gente, a aula passada nós vimos, começamos a ver o que era a derivada. Lembra que a derivada, num ponto, é a inclinação da reta tangente, ou é a taxa de variação instantânea. Então, na aula passada nós vimos que quando existia esse limite, qual o limite? O limite, quando x tende a x0 de f de x menos f de x0, x menos x0, nós tínhamos, por definição, isso aqui era a inclinação da reta tangente. A taxa de variação instantânea era a derivada num ponto. Então, já vou apresentar para vocês a notação que a gente usa, tá? A notação para a derivada, gente, a notação é o seguinte, é f', assim mesmo que se lê, de x0. Tá? Essa é a primeira notação de derivada que eu já apresento para vocês. Existem muitas outras, mas vamos começar com essa primeira anotação. Tá? Então, quando vocês virem um f', opa, é a derivada. É a derivada da f. Aonde? No ponto x0. Tá? Não esqueçam que isso aqui nada mais é do que a inclinação da reta tangente. Inclinação da reta tangente. Aonde? Em x igual a x0. E é a taxa de variação instantânea. A taxa de variação instantânea. A aula passada eu dei uma interpretação física. Por exemplo, se aquela função que eu trouxe, o eixo x fosse o tempo e o eixo y fosse a distância, poderia ser a velocidade instantânea num ponto, tá? Então isso aqui é a derivada num ponto. Agora, uma coisa que eu posso fazer é redefinir isso aqui, quer dizer, se eu reescrever esse limite da seguinte forma, ó, em vez de eu chamar de x menos x0, eu posso chamar isso de um h. Então só reescrevendo isso, se nós fizermos h como x menos x0, observe que eu posso reescrever o valor de x como h mais x0, certo? E observem, ó, quando o x tende a x0, começa a se aproximar cada vez mais de x0, o h tende a 0. Basta olhar aqui, ó. Quando o x começa a se aproximar de x0, necessariamente h começa a ir para 0. Então eu posso reescrever aquela definição de derivada da seguinte forma. Então a derivada f' no ponto x0, acho que eu estou num ponto ainda, eu posso reescrever como limite, em vez de ser x tendendo a x0, vai ser o h tendendo a 0. Em vez de ser f de x, eu vou reescrever como f de h mais x0, ou x0 mais h, menos f de x0, e no lugar de x menos x0 eu vou colocar h. Tá? Essa é outra forma, só uma outra maneira que vocês podem encontrar nos livros, tá? De definir também a derivada num ponto. Que mais uma vez eu repito, é a inclinação da reta tangente nesse ponto, é a taxa de variação instantânea. Então, pegando só uma função aqui, gente, para vocês entenderem melhor, só para retomar isso aqui, eu lembro que na aula passada, então nós temos uma curva aqui, y igual a f de x. A reta que liga dois pontos numa curva, PQ, é a chamada reta secante. Essa reta secante, gente, à medida que... Então veja, aqui eu tenho o ponto que eu chamei, x0, e aqui um ponto x qualquer. Então aqui eu vou ter a coordenada y, f de x0, e aqui a coordenada x. À medida que eu me aproximo cada vez mais daquele ponto P,
eu começo a me aproximar da inclinação da reta tangente. Ou seja, quando o x começa a tender a x0, e agora no meu caso específico aqui, eu estou chamando essa distância de h, então é a mesma coisa que eu disser, olha, quando o h, que é essa distância aqui, começar a ir para zero, essa reta secante começa a tender a reta, então essa reta mais em rosa é a reta tangente. Então no limite, a reta secante vai tendendo a reta tangente à medida que eu vou pegando pontos cada vez mais próximos desse ponto P, ou seja, quando o h tende a zero. Isso é a derivada num ponto. Bem, mas eu quero agora uma função que me dê a derivada em todos os pontos da curva. Então observe que em cada ponto desses aqui, cada pontinho desses, ó, eu vou ter uma inclinação da reta tangente diferente. Em cada ponto eu vou ter uma inclinação da reta tangente. Então, o que acontece? Eu quero saber qual é a função agora que me dá todas as inclinações da reta tangente. Isso é a função derivada. Então, em outras palavras, né, eu posso definir aqui agora a função derivada. Qual é a diferença? É que agora eu estou pegando um ponto x qualquer. Eu posso definir agora a função derivada, ou seja, se eu ficar f' de x, fizer o limite quando h tende a zero, então agora eu vou trocar. Estou pegando um ponto x qualquer. Esse ponto x pertence, no geral, ao domínio da f. Então vai ser uma f de x mais h menos f de x. Veja que eu troquei agora x0 por x. Então isso aqui, gente, é a função derivada. Tá? Essa aqui é a diferença. Aqui nós temos então a função. Por que função derivada? Ela vai te dar a derivada em todos os pontos. Veja que aqui é a derivada pontual. Derivada pontual. F' de x0 vai te dar um número, vai te dar a inclinação da reta tangente. F' de x vai te dar a função derivada. Vai te dar uma função que na hora que tu substituir o valor de x, tu vai encontrar para qualquer x todas as derivadas em qualquer ponto. Tá? Então vamos resolver o exercício. Então, gente, resolvendo propriamente dito agora a questão, aqui eu fiz só uma revisada. Então é muito simples, ó. Quando vocês precisarem calcular a derivada, né, a função derivada, é só fazer f' de x, como a gente viu, que é pela definição. Então f' de x é o que? É o limite. Pode usar essa notação aqui. Por que é melhor usar h tendendo a zero? Porque senão teria que ser x tendendo a x, ficaria meio estranho. Então assim fica melhor, ó. De f de x mais h, então observe que eu troquei o x0 por h, menos f de x sobre x menos x0, que é h, tá? Que a gente definiu nosso h. Tá? Se esse limite existir, bem, você vai encontrar a função derivada. Ou basta calcular essa derivada. Então é só substituir ali, gente. Como é que vai ficar? Vai ser o limite de h tendendo a zero. Só substituir. Ó. No lugar do x, eu vou botar x mais h. Dentro da função. Então vai ficar o quê? X mais h ao quadrado. Só substituir x por x mais h. Mais 1 menos f de x. Então, que é f de x? X ao quadrado mais 1. Fecha parênteses. Tudo isso dividido por h. Ok? Então, simplesmente só substituir no lugar de x, x mais h. Então, agora, o que eu posso reescrever? Eu posso reescrever aquele limite. Então, vou colocar aqui embaixo para vocês. Ó. Vai ser igual ao limite de h tendendo a zero. Só vou abrir ali. O que é x mais h ao quadrado?
é x ao quadrado, produto notável, mais 2 vezes x vezes h, mais h ao quadrado, mais 1, e já vou trocar o sinal ali. Vai ficar menos x ao quadrado, menos 1. Só troquei o sinal que estava dentro do parênteses. Tudo isso dividido por h. Veja que vai simplificar aqui algumas coisas, né? Por exemplo, esse x ao quadrado, ó, corta com esse 1 corta com esse, então eu posso reescrever isso aqui como limite. Quando h tende a zero, bem simples, ó, vai ficar 2xh mais h ao quadrado sobre h. Bom, esse limite a gente sabe calcular, né? O limite da divisão é a divisão dos limites, toda aquela regrinha que nós vimos lá em limites. Se eu substituísse de uma forma direta aqui, o h é igual a zero, 2x vezes 0 é 0, mais 0 ao quadrado é 0 sobre 0, isso aqui em princípio estaria indeterminado. Se a gente fosse fazer um cálculo direto de limite, vocês concordam que isso aqui estaria indeterminado. Mas obviamente o que eu posso fazer? Eu posso dividir tudo por h. Então dividindo tudo por h, em cima e embaixo, obviamente, né, vai cortar esse h com esse h e esse hzinho. Então eu vou ficar com o quê? Fazendo aqui embaixo para vocês, eu vou ficar com limite de h tendendo a zero. Então dividindo tudo por h vai ficar 2x mais h sobre 1. Quando h for para zero, obviamente isso vai para onde? Vai para 2x. Certo? Então esse limite vai para 2x. Então essa é a derivada, gente. Essa é a derivada. Então a derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Tá? Essa é uma função. Tá? Por que é uma função? Porque depende de x, né? E observem que a função derivada, quando for a derivada de polinômios, ela vai baixar 1 grau o polinômio. Tá? Essa aqui então é a função derivada. Ou seja, eu posso achar a derivada em todos os pontos que eu quiser. Então isso aqui é a função derivada. Eu consigo encontrar a derivada em todos os pontos. Então, por exemplo, para x igual a 1, em x igual a 1, a derivada f' de 1 é 2 vezes 1, que é 2. Da mesma forma, para x igual a 2, a derivada no ponto 2, então eu posso achar a derivada em todos os pontos que eu quiser. Vai ser 2 vezes 2, que é 4, e assim por diante. Então eu vou conseguir encontrar a inclinação da reta tangente para todos os pontos daquela função. Isso é a função derivada. De forma análoga, mesma coisa, vou usar a definição. Veja, nós estamos usando a definição, tá? Futuramente, a gente vai usar regrinhas para não ter que estar toda hora calculando esse limite. Tá? Esse limite a gente calcula algumas vezes no começo, para a gente lembrar da definição, é importante. Depois a gente não faz mais por definição. A gente vai ver regrinhas, tá, de derivação que vai facilitar bem a nossa vida e vai ser muito mais rápido o exercício. Mas por enquanto vamos fazer pela definição para vocês irem se acostumando com a definição de derivada. Gente, análogo, bem análogo. O que eu tenho que fazer ali? Só substituir. Então, o que é a derivada? A função derivada, né? F' de x é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Então isso aqui vai dar o quê? Então isso aqui eu posso reescrever como limite. No lugar do x eu vou botar x mais h, então vai ser o limite. Quando h tende a zero, esse h é o chamado incremento. O que é f de x mais h? Então eu vou substituindo lá na função. Então vai ficar x mais h ao cubo menos x mais h
Tá? Aqui só a partezinha do x mais h. Menos, eu até vou trocar de cor. Menos. Vamos colocar um outro parênteses aqui para não dar confusão. F de x, que é x ao cubo. Que é x ao cubo. Menos x. Certo? Voltar aqui para a cor verde. Aqui eu posso fechar tudo isso dividido por h. Tá? Então, só fazer essa manipulaçãozinha algébrica. O que nós vamos ter aqui? Isso aqui vai ser igual ao limite de h tendendo a zero. Gente, eu vou ter que abrir aquele cubo ali, né? X mais h ao cubo. Então, isso aqui é o cubo do primeiro. É binômio de Newton, tá? É o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Ok? Ali eu posso trocar o sinal, tá? Então vai ficar menos, vou trocar de cor aqui, então vai ficar menos x menos h, vou trocar novamente de cor, então vai ficar menos, estou trocando o sinal, ó, menos x ao cubo do terceiro parênteses lá, mais x. Tudo isso fecha e divide tudo por h. Então observe que muita coisa vai simplificar aqui, né? Deixa eu colocar aqui em vermelho, olha só. Esse x ao cubo aqui, deixa eu botar em amarelo para vocês enxergarem bem. Esse x ao cubo aqui corta com esse x ao cubo. Aí já corta aqui. Esse x corta com esse x. Então eu vou poder reescrever isso aqui como? Vou escrever aí embaixo. Para dar espaço aqui. Não, já que tem espaço. Ó, limite quando h tende a zero. Olha o numerador lá como é que vai ficar. 3x ao quadrado h mais 3x h ao quadrado mais h ao cubo menos h. Tudo isso dividido por h. Se vocês observarem, se eu fosse calcular esse limite de uma forma maneira direta, também estaria dando 0 sobre 0. Ó. Todo numerador tem h, então tudo isso aqui ia para 0 e o denominador ia dar 0. Então isso aqui daria indeterminado. Mas se eu dividir tudo por h, em cima e embaixo, eu vou ficar com limite de h indo para 0. O que eu vou fazer? Só vou dividir tudo por h. Então vai ficar 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado menos 1 dividido por 1. Simplesmente eu dividi tudo por h. Então tá aí, gente. Agora quando h for para 0, o que vai dar isso? Olha, quando h for para 0, esse cara aqui vai para 0, esse cara aqui vai para 0, e eu vou ter 3x ao quadrado menos, que é a resposta desse limite. A derivada de x ao cubo menos x é 3x ao quadrado menos 1. Essa é a famosa, então, função derivada. Tá? Então, a aula de hoje foi, então, para a gente retomar aí a parte de definições. A gente viu hoje a função derivada e a sua definição. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscrevam no canal. Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas. E um grande abraço.